Bem-vindos a todos. Todos são cordialmente convidados nesse tempo de clima frio, né? Mas que possamos tomar o sol, né? Que é rico aqui, né? Na América do Sul é muito rico, né? Por exemplo, no sol, né? Tomamos muito sol aqui, né? Então, há o tempo do frio, mas também há o sol que aquece, né? Aquece todas as pessoas, né? Que o Criador venha abençoar a todos de uma maneira extraordinária, né? Que todos continuem com fé, com esperança, né? Com crença positiva e vamos à luta, né? Temos que lutar sempre, temos que pensar positivo e não esquecer de ser gratos, né? Gratidão é muito importante. Se alimentar bem e aquecer no tempo do frio, né? Sempre agasalhado, né? Sempre cuidar da saúde e no calor usar muito menos roupa quente, usar mais roupas leves, né? E no tempo do frio, usar agasalhos mais quentes, né? E tomar também sopas quentes, chá quentes, né? Ou mornos, né? Não pode ser muito quente a ponto de queimar, né, a boca, né? Mas tem que ser tudo equilibrado, né? Então, é um povo trabalhador, os brasileiros, com certeza, eles trabalham, eles lutam, todo mundo trabalha, né? Uns trabalham, outros estudam, né? Estuda, trabalha, pesquisa. Se não trabalha de um jeito, trabalha do outro. Trabalha em escritório, consultório, né? Trabalha como autônomo, né? E vamos à luta, né? Vamos sempre fazer a diferença. O que precisa é que todos os brasileiros façam a diferença no seu país. Porque quem faz a diferença é cada um dos brasileiros, cada um dos jovens, cada um dos, né, os avós, os avós, né? Os mais velhos, os aposentados, têm que fazer a diferença. Porque o povo, ele quer trabalho, né? O povo, ele não quer viver de esmola, né? Ninguém quer viver de esmola. Eles querem trabalhar. Por isso, é muito importante que um país baixe os seus impostos, né? Seja menos impostos, menos esmola para o povo, né? Porque hoje muitos querem esmola para o povo, né? Querem esmolas, querem assistencialismo, mas o povo quer trabalho, o povo não quer assistencialismo, né? E também não aceitar a corrupção, né, que corrói o dinheiro público, que faz o desvio, né, do dinheiro público. Quantos dinheiro público que é desviado, né? Rombos, né? Que aconteceu muitas vezes nos Correios, né? E também os aposentados muitas vezes sendo fraudado, roubado, né?
E nosso povo precisa de trabalho. Não é liberar jogos, jogatina, liberar tudo que é jogatina que vai resolver o problema. O povo quer trabalho, o povo não quer apenas cestas, né? O povo não precisa apenas de cesta básica, não precisa apenas de Bolsa Família, né? É claro, né? Tem as famílias que precisam da Bolsa Família e vários benefícios. Só que o povo precisa de mais trabalho, né? Porque quem paga, né, os impostos são os trabalhadores, são a família, pessoas, agricultura familiar, né? Agricultura familiar, o pequeno que trabalha no campo, né? Aqueles que criam a sua vaquinha, aqueles que têm a sua chácara, o seu sítio, né? Mas existe um sanguessuga, né? Eu não sei se as pessoas sabem, o sanguessuga, ele suga o sangue das pessoas, né? Então, o povo brasileiro, eles querem trabalho, eles não querem escravidão, né? A gente vê que, por exemplo, em Cuba, né, quando, por exemplo, viajamos para um país como Cuba, a gente vê que lá é um país carente, né? É um país que as pessoas compram tudo de meio quilo, né? Não é um país próspero, né? Não é um país que tenha liberdade de se comprar como compra no Brasil, né? É tudo de quilinho, né? E ali farta mais empresas, né? Porque o capitalismo não é igual, né? Muitos países, né? O capitalismo ele dá liberdade para as pessoas poder trabalhar, né? Embora não seja tão perfeito, o capitalismo não é tão perfeito. Existe os que prosperam, existe os miseráveis. Claro que existe em todo lugar. Mas o capitalismo e o livre comércio, ele dá oportunidade para as pessoas estudar, aprender, buscar, né, o seu sonho, realizar os seus sonhos, né? É ter a sua família, né? Construir a sua família. Mas muitos, né, sofrem por aí, né? Há aqueles que querem trabalhar, querem estudar. Embora existe gente que não quer trabalhar mesmo. Tem gente que não quer trabalhar, né? A gente sabe que não querem, eles mesmos se declaram, não querem trabalhar, né? E pessoas que sofrem nas ruas, né? Por falta de um teto, né? Falta de uma moradia, né? Pessoas que muitas vezes não se dá com a família e começa a morar na rua, né? Isso depende de cada pessoa. O Estado não pode fazer tudo. O Estado não pode dar esmola para todos, todo mundo, para todas as pessoas. Não tem como. Porque se o Estado dá esmola para todo mundo, que para mim é esmola, né? Tem muita coisa que para a minha opinião é esmola. Então o Estado dá migalhas para as pessoas, dá esmola, isso não vai resolver. É preciso que as pessoas tenham abertura, né? Para abrir sua empresa, para ser MEI, né? Para abrir a sua grande empresa, microempresa e assim por diante, né? Ser um autônomo. Porque se todo mundo viver de esmola do Estado, por exemplo, e aqueles que precisam trabalhar, muitos jovens novos
Se eles aprender que a esmola é melhor do que trabalhar, então ninguém vai trabalhar, não é verdade? Ninguém vai trabalhar. Então, ele tem que aprender que o trabalho não é escravidão. O trabalho não é escravidão, o trabalho não é tortura, né? O trabalho é muito bom. É claro que tem que ter o trabalho, tem que ter o descanso, né? Então, o país precisa de melhoria, né? Precisa de benefícios, principalmente oportunidade para os jovens e as crianças aprender, né? Aprender, estudar. Quando chegar à idade de jovem, né? Chegar à sua tenra juventude, aí já está ciente, já aprendeu alguma coisa. Isso daí vai resultar num jovem inteligente, né? Porque os jovens precisam aprender. Viver de esmola, né? Quanta gente, né? Eu vejo gente pegando cestas básicas. Eu não sou contra as pessoas receber sua cesta básica, mas vai lá na área de assistência, né, social, pessoas até fortes, né, e pegando cestas básicas, mas a prioridade tem que ser o incentivo ao estudo e ao trabalho, incentivo a ser empreendedores, né? E a menos imposto, né? Os impostos em excesso também não adianta, né? A corrupção é pior. O problema é a corrupção, né? É a corrupção, ela devora o dinheiro, né? Dos funcionários públicos, ela devora o dinheiro que vai para a saúde e para todas as áreas, né? Na prefeitura. A corrupção não pode ser aceito, né? A corrupção, ela traz miséria. Eu já falei isso em vídeo, né? Então precisamos sim de eliminar a corrupção, a fraude, né? Toda essa política de esbanjamento do dinheiro público, né? Isso daí não faz bem para um país. E a gente vê que lá em Cuba é tudo de meio quilo, né? É tudo de sacolinha, né? As pessoas lá compram tudo em sacolinha para poder se alimentar, né? Então a gente vê o retrocesso que tem em Cuba. Embora muitos defendem Cuba, eu defendo Cuba, principalmente o povo cubano, a gente defende, a gente não é contra o povo cubano. É contra a política de miséria que tem o país, né? Era para ser por exemplo, uma ilha muito próspera, né? Uma ilha muito próspera, Cuba, mas não é. Quando, eu sempre falo, quando o Estado dá mais poder ao Estado, né? O povo dá mais poder ao Estado, dá mais poder aos senadores, os parlamentares, você dá mais poder a eles, né? Aos deputados, aos senadores, aos juízes, ao presidente. Você que é eleitor, né? Pessoas que votam, você dá mais poder aos deputados, aos parlamentares, ao presidente, mais poder ao Estado. Você, como um cidadão, né? Vocês todos, nós, né? Nós perdemos os nossos direitos, né? Porque quanto mais poder ao Estado, menos poder aos cidadãos, né? Menos poder à população, né? Mais poder ao Estado,
o Estado ele vai querer controlar e manipular a população. Então não adianta, né? Tem que ter liberdade, o livre mercado, né? Isso é importante. Temos que defender a justiça e a igualdade. Não é uma balança injusta, uma balança que protege uma classe e a outra ele condena, né? Ele absolve uma classe e condena a outra, né? E nem defender a criminalidade. Por exemplo, fala muito em desarmamento, mas a gente vê, né, que grupos, né, criminosos andam armados, né? E eles muitas vezes são até defendidos, são até ironizados, né? Mas não é verdade. Quando se fala em desarmamento, não se desarma as pessoas criminosas. Quem é desarmado é o cidadão de bem, né? O cidadão de bem que muitas vezes tem uma arma, ele já é censurado, ele já é controlado, né? Então, essas guerras, por exemplo, a caça às bruxas, né? No tempo de Hitler, né? Hitler, ele queria uma raça perfeita lá na Alemanha, né? E Hitler começou aquela caça às bruxas, né? Começou e matou mais de 6 milhões, né? Milhares e milhares de judeus, né? Não somente Hitler, né? Hitler, sendo nazista, Hitler exterminou, né? Tentou exterminar todos os judeus, né? Não só os judeus, né? Mas pessoas de todas etnias, eles eram exterminados, né? Não é só Hitler, né? Hitler nazista, ele exterminou o seu povo. E também Stalin, né, que era socialista, né? Stalin era socialista e ele também ele entrou começando com caças às bruxas, né? Perseguindo né, os seus opositores, aquele que era contra Stalin, ele começou a exterminar, né? Começou a executar, começou, né, a desaparecer com essas pessoas, a prender as pessoas, né? Então Stalin começou também numa caça às bruxas, assim como Hitler. Stalin, que servia, né, a ideologia comunista, Stalin começou a caça às bruxas. E o Hitler, que era nazista, também começou a caça às bruxas também, né? Caças às bruxas, quer dizer, perseguia a todos que era contra e que tivesse uma opinião diferente, né? Tanto Stalin, que era comunista, que começou a prender todos que desse opinião contrária, como Hitler também, que era nazista e também perseguia quem tinha opinião contrária. Tanto Stalin como Hitler, né? E também lá na China também, né? Então o país, ele tem que ser livre. O país não pode ficar contra as pessoas que pensam diferente. Nós não podemos ser contra as pessoas que pensam diferente, né? Nós temos que, pelo contrário, todos os países têm que ter uma política a favor das leis boas, né? Hoje a gente vê a contaminação, o aparelhamento, a corrupção, que as pessoas entram no parlamento, né? Parlamentares, eles entram lá, já quer apanhar uma lei para diminuir, por exemplo, o trabalho.
a jornada de trabalho. Mas o trabalho, ele é sagrado. O trabalho não é tortura. Quando o Criador fez o universo, ele trabalhou em 6 dias e no sétimo descansou, né? Embora o Criador do universo não usou a mão, mas usou a sua palavra de poder, né? Porque o Criador, ele tinha e tem poder nas suas palavras. Ele disse: haja terra, houve terra. Haja os planetas, o Sol e a Lua, houve o Sol, a Lua e as estrelas. Haja porção seca, haja as plantas, né? Haja animais, haja peixe de toda espécie. Então ele fez. O trabalho não é tortura, né? Já hoje muitos entram lá para pôr a lei, né? Por exemplo, reforma da Previdência. Não há necessidade de reforma da Previdência. As pessoas têm que continuar tendo seus direitos, né? O que precisa é eliminar a corrupção. Não é a previdência que vai dar problema. É a corrupção, desvio de verba pública, né? Desvio, esbanjamento do dinheiro público, gastança, né, em viagem, né? Tem que gastar naquilo que seja prioridade para o Estado, né? E essas grandes empresas estatais, né, aí, né, e muitas vezes dando prejuízo, né, gastando mais do que ganha, né? Não tem como um pai de família gastar mais do que ganha. Se ele ganha 3x, por exemplo, e ele vai gastar 7 ou 8x, né, em moedas, não tem como, é a mesma coisa um país. Gasta mais do que ganha em vez de incentivar o trabalho, incentivar o estudo, incentivar as pessoas a trabalhar, porque é o trabalho que gera renda. Sem trabalho, aqueles que estão no poder, eles beneficiado da renda, do imposto de quem trabalha. Se incentivar esmola, né, o governo incentivar esmola para todo mundo, aí não vai ter mais trabalho, todo mundo vai querer ficar sem trabalhar, não é verdade? Então eu quero, nesse momento, conversar com todas as pessoas. Tem gente que ele quer defender, por exemplo, governador, presidentes, reis, mas ele não olha o que o presidente, o que o rei, que o deputado, que o prefeito está fazendo. Se ele está fazendo o mal, ele continua aplaudindo, né? É que nem seja o presidente ou o rei. Está fazendo coisa errada? Não, ele é bom, e batendo palma, né? Faz uma coisa, ele não cobra, ele só batendo palma. Não é assim, não é assim que você constrói uma pessoa. É a mesma coisa o pai, por exemplo, ele vê o seu filho errar e ele fala ou ele então elogia o filho, né? Começa a elogiar, sendo que o filho fez alguma coisa errada. É a mesma coisa. O governo, você vai elogiar. Não, esse governo é bom, esse presidente é bom, esse rei é bom, esse prefeito é bom. E ele está fazendo coisa errada, né? Roubo, né? Roubando dos aposentados. Não, ele é bom, ele é bom. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é assim que se constrói um país. Quando você ou eu estou aplaudindo uma pessoa que anda errado, que fica roubando, que fica destruindo o seu país, eu estou apoiando, né, a miséria do povo, né? Estou apoiando.
Então agora eu quero falar outro assunto importante agora sobre os alimentos que são fontes de vitaminas e minerais. Que a gente sempre fala, né? Que tem muitos alimentos naturais, né? Que têm fontes de vitaminas e minerais, né? Por exemplo, as vitaminas e minerais que são as melhores opções de alimentos saudáveis 100% naturais, que são aquele não industrializado, né? Além disso, opções de folhas para incrementar o nosso cardápio, né? Quebra proporcional uma gama de benefício ao nosso organismo, com certeza, né? Ingredientes tradicionais, refogados, né? Saladas cruas, né? Frutas, hortaliças, né? Sucos verdes, couve, né? Salada de couve e assim por diante. Quanto melhor cru, melhor é, né? Porque aí não perde nenhuma propriedade. Mas muitas vezes tem que fazer. Às vezes a pessoa quer fazer ele cozido, né? Quer cozinhar, quer refogar, né? Então é importante a alimentação natural que tem antioxidante, né? A hortaliça que reduz risco de problema no intestino, risco de câncer, doença cardiovascular, né? Tem muita gente que tem problema de doença cardiovascular. Ele tem que melhorar a sua alimentação, né? Todos precisam melhorar a sua alimentação, comer coisas mais natural, né? Quando comer, eu sempre estou falando, quando comer o arroz e o feijão, sempre põe algo que tem fibras, né? Fibras verdes, né? Verduras que têm folhas verdes, ela é muito importante para as pessoas, né? Verduras que têm fibras, que é bom para o intestino, que é bom, melhora, eliminando, por exemplo, o colesterol ruim, né? O triglicérido e tudo, né? A glicose, né? A glicemia, tá? Melhora tudo, né? Quando as pessoas se alimentam, sempre põe o verde no seu prato. Não é só comer arroz cru, né? Põe o verde, põe a proteína, que é a carne de peixe, por exemplo, a sardinha, pode ser carne de frango, por exemplo. Carne de frango também tem proteína. Ovos cozidos também, né? Então, além de contribuir para a saúde, os alimentos naturais também contribuem para a pele, né? Ajuda a combater o envelhecimento precoce, né? Então é muito importante isso, né? Quero mandar a minha saudação também, né? Ao mercados, né? A todos os do mercado, né? Aos funcionários do mercados, né? E todos os mercados, quero mandar a minha saudação, né? Aos funcionários de todos os mercados, né? De todos os postos, os frentistas também, né? Isso é muito importante, né? E também ao mercado Bigatti, né? Mercado Bigatti, todos os funcionários ali, né? Eu não vou citar aonde é, né? Não tem como, né? Isso daqui é minha saudação, né?
a todos que trabalham ali, né, no mercado Bigatti. No entanto, também é importante, né, variar a escolha de verduras que irão à mesa, né, que garante mais quantidade de vitaminas e minerais, né? Então vamos preparar não a mesa cheio de gorduras ruins, né? Cheio de frituras, né? Porque eu não sou contra a fritura nem leite também. Tem gente que ele é radical, né? Ele acha que as pessoas não têm que beber leite, que leite é só para bezerro, né? Tem gente que até comenta esses assuntos, né? Mas se as pessoas ele não sente mal tomando leite, por exemplo, iogurte feito de leite, né? Tem muitas coisas, queijo feito de leite. Se ele está sentindo bem, ele come o leite, por exemplo, a manteiga ghee, né, que é a manteiga pura também, tem muitos que aderem a usar a manteiga pura. A manteiga pura é muito importante. Então, se as pessoas podem usar, não tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, e ele quer usar o leite, ele que use, né? Não tem problema, pode usar. Agora, se o leite está fazendo mal, as pessoas estão usando o leite e tem problema de intolerância, aí é diferente, né? Aí é diferente. Mas se as pessoas estão tomando leite, comendo queijo, né? Requeijão, né? Também, e ele não está sentindo mal, tudo bem. Não é porque a gente adere a produtos mais vegetais, mais naturais, que a gente vai condenar quem bebe leite. Não, de jeito nenhum. A gente não vai condenar ou então acusar ou querer lançar injúria porque alguém come queijo, né? Derivado do leite, né? Coalhada, né? Coalhada é muito importante, né? No tempo do calor, usar coalhada, né? A gente já lembra quando a gente era criança, né? Que usava a coalhada. A coalhada é muito importante, sim. Ela é bom, né? Para por exemplo, para o intestino, né? Para a probiótica, né, do intestino, né? Microbiota, né? Microbiota do intestino, ela é boa, né? Assim como o iogurte, né? Mas os iogurtes vegetais, os queijos vegetais também são importantes, né? Então depende de cada um. Se ele não é alérgico a nenhum produto, então ele pode comer, né? Alface americana, crespa, lisa, né? Eu também gosto muito do alface. Não importa o tipo de alface, né? E ajuda a acalmar, afastar a insônia. É porque o alface é o seguinte, ele tem nutrientes que é levemente calmante, né? Não é que ele tem uma grande quantidade, é que nem ora pro nobre. O ora pro nobre, ele tem vários minerais. Só que o ora pro nobre não é uma quantidade grande, né? As pessoas têm que entender, né? Não é quantidade grande, né? Por exemplo, o magnésio. Todas as folhas verdes escuras, né? Ele tem o magnésio. Mas não é uma grande quantidade, é tudo
em miligrama, micrograma, tudo pouquinho, não é uma quantidade ideal. É que nem o sal marinho, o sal do Himalaia, a flor de sal. Eles têm minerais, mas é tudo micrograma, tudo pouquinho. Não é aquilo lá que vai, apenas o sal vai repor tudo o cálcio, magnésio, potássio. Não vai. É que nem a banana. A banana tem potássio, mas é tudo micrograma, miligrama, é uma coisa assim, né? Tudo pouquinho, não é uma grande quantidade que vai fortalecer. É que nem a vitamina do sol, por exemplo. A vitamina do sol, para as pessoas ter o ideal de vitamina D, ele tem que tomar o sol todos os dias, né? É que nem o caso, né, que um doutor aqui no YouTube falou, né, sobre aquele homem que ele tinha mais ou menos, acho que 80 anos, e ele, na sua varanda, ele tomava sol todos os dias. Aí foi fazer o exame, né, do laboratório e a vitamina do sol, que é a vitamina D, estava mais de 130, né? Tava 130. Por quê? Porque não é só tomar o sol uma vez que vai resolver, tem que tomar o sol 15 minutos, meia hora, todos os dias, né? Então, as coisas não é assim, né? Vai comer uma fruta, uma verdura, né? Um fruto da horta, né? Que são cenoura, beterraba, berinjela. Não quer dizer que uma vez só que as pessoas comem vai resolver o problema, porque não é grande quantidade, né? Essas hortaliças e frutas, eles não têm grande quantidade, é tudo micrograma, tudo pouco, né? Mas tem que perseverar. Perseverar quer dizer insistir em comer, né? Por exemplo, a carne ela já tem proteína, o ovo tem proteína também, né? E assim por diante, né? Então é mesma coisa a alface. A alface ela é levemente calmante, né? É que nem o maracujá. O maracujá também é muito bom, também como calmante. A erva cidreira, por exemplo, é bom também. Ela é bom como calmante, ela é boa também. Só que é tudo em nível pequeno, né? Os chá, eles têm propriedades leves, né? Os chás, eles não têm aquela propriedade forte como, por exemplo, a metformina, né? Metformina, que para abaixar o açúcar no sangue, a grifagem, não tem. São tudo doses muito pequenas, né? No entanto, quando as pessoas usam chá, ele não tem uma reação rápida, ele é devagar, ele não tem uma ação como um medicamento, por exemplo, químico, medicamento comprado na farmácia, né? Eu fiquei assustado, né? Falando nesse assunto, é que alguém disse que tem um jovem que toma um medicamento para dormir, porque com certeza esse jovem ele não dorme, né? Não dorme direito, né? Então ele toma esse medicamento e ele dorme tanto que ele urina na cama, né? Ele urina no colchão, né? E essa mãe disse isso daí, né? Por quê? Porque ele toma um medicamento tão forte que o seu filho urina na cama porque o medicamento é tão forte que ele não acorda para urinar. É esse o problema, né? Então aí já é complicado, né? Então tem muita gente
intoxicando com remédio, né? Precisa tomar cuidado, né? Que tem pessoas que... A gente não é contra remédio, tomar um medicamento, né? Uma pessoa que precisa tomar um medicamento, ele tem que tomar. Mas só que é o seguinte, ele não pode também ficar tomando coisas em excessos, né? Tem pessoas que têm uma farmácia em casa. Isso daí já é problema, né? A pessoa tomando um medicamento apenas, que precisa, aí não tem problema, não tem problema. Ele está precisando, mas tem pessoas que vai num médico e ele começa um medicamento. Aí um medicamento não serve, aí ele vai para o outro. Aí ele aumenta, aí já é dois medicamentos. Aí dois medicamentos não resolve, aí já acrescenta três. Um para urinar, o outro para dormir, o outro para tirar a depressão, o outro para dar apetite, o outro para fazer a pessoa ser mais calma, sei lá, e vai, é uma coisa assim, né? Daqui um pouco tem uma farmácia em casa e não é bem assim. Quando a pessoa está se intoxicando com remédio ou usando grande quantidade de remédio, remédio químico, aí vai prejudicar ele, porque medicamentos fortes, ele pode até amenizar o problema de uma pessoa, mas ele não vai curar e ele vai atacar outros órgãos, né? Existe medicamento que a pessoa toma, ele ameniza o problema daquela pessoa, só que ele ataca o rim, ele prejudica o rim. Quando não prejudica o rim, tem medicamento que ele prejudica o fígado. Tem medicamento, por exemplo, que melhora, né? Melhora, ele remedia, mas prejudica o estômago, né? Então, é esse que é o problema. Então, tem pessoas, é que nem esse jovem que sua mãe disse, né, que ele toma, estou repetindo de novo, né? Ele toma esse medicamento tão forte que ele dorme e urina na cama, né, no colchão, né? É lamentável isso daí, a gente ouvir certas coisas que a gente nem queria ouvir, né? Mas muitas vezes tem pessoas que não aceita opinião, não aceita muitas vezes ir consultar com um terapeuta, né? Muitas vezes as pessoas está tomando esses medicamentos, ele podia até fazer uma amnese, né? Anamnese, que é uma consulta com um terapeuta, porque esse problema aí já passou do limite, esse problema de tomar um medicamento para dormir e urinar, a ponto de urinar no colchão, né, na cama, isso já passou do limite, isso daí ele tinha que consultar um terapeuta, né? Porque aí já passou do limite, aí já passou na mão do médico, aí agora tem que passar pela mão de um terapeuta, para ver se há uma maneira mais que facilite a melhora, né, desse jovem, né? Porque é lamentável, né? Então está aí, né? Não vai dar para mim falar muita coisa, né? Porque tem muita coisa. A hortaliça ainda é rica em potássio, mineral que participa da atividade muscular. Eu não sei se as pessoas entendem sobre, por exemplo, pressão arterial. Se a pessoa, por exemplo, tem pressão arterial, já o potássio, você comer uma fruta que tem potássio já equilibra a pressão, né? A banana ela tem potássio, né?
Então a pressão ela baixa por causa do potássio, né? É que nem a beterraba. A beterraba também tem potássio, né? É, tem potássio. E tudo que tem potássio a pessoa toma, ele abaixa a pressão. Por quê? O potássio faz abaixar a pressão, né? Então, hortaliças ricas em potássio, minerais, que participa da atividade muscular, né? Sendo uma ótima aliada dos hipertensos. Aí, já está indicando aqui, é porque eu estou lendo alguma coisa aqui na tela do computador. Então, as pessoas não reparam, não, porque tem coisa que eu tenho que ler, né? Muitas vezes as pessoas querem que a gente fica falando, olhando direto na tela, na câmera, né? Só falando, mas a gente tem que ler, porque é uma palestra, a gente tem que ler. Mesmo que as pessoas podem até enjoar, né? Já vai ler, vai ficar só lendo aí e tal. Eu quero é ouvir sua opinião. Pode ser que tem alguém que pensa assim, né? Eu não estou julgando ninguém, né? Então, tem muitos benefícios. Por exemplo, a alface é fonte de cálcio, minerais, né? Tudo isso, né? Ajuda a prevenir a osteoporose. As pessoas têm que comer alimento que tem magnésio. O magnésio também ele é bom para a pressão também. Quando a pessoa usa, tem um magnésio que ele solta o intestino. Sim, tem um magnésio que solta o intestino. Mas tem um magnésio que não solta o intestino. O trimeato, né? Trimato. Tem um magnésio que sorta o intestino e tem um magnésio que não sorta o intestino. Ele é mais moderado, ele não sorta o intestino, né? Mas existe o magnésio que sorta o intestino, mas tem aquele, né? O trimeato, né? Trimato é uma coisa assim. Ele melhora a pressão, né? A pessoa usando o magnésio, ele melhora a pressão, melhora tudo. É bom para as funções cardíacas, né? A rúcula também, uma hortaliça, né? Que é importante. Os alimentos são fonte de vitamina e minerais, né? A rúcula é uma fonte de ômega 3, um ácido graxo responsável por manter os vasos sanguíneos saudáveis. Ela ainda contém ferro, que afasta a anemia. A rúcula é bom que ela tem ferro, né? Afasta a anemia. Ela tem ferro e tem o potássio também, né? A rúcula tem o potássio também. Então, se as pessoas combinar alimentação junto com o arroz, ele não vai ter excesso de diabetes alta. Não vai ter, de jeito nenhum. Por quê? Porque a alimentação dele com o verde vai ajudar, com certeza, né? Vai ajudar, né? A rúcula, fonte de ômega 3, né? Combate anemia, que a anemia vem do falta de ferro, né? Quem toma, por exemplo, alguns tipos de remédio, diminui o ferro, né? Diminui alguns minerais, por exemplo, a vitamina B12 e o ferro é diminuído por algum medicamento também. Algum medicamento que diminui a vitamina B12 e outras vitaminas, ferro, né? E por isso as pessoas têm que usar, sim, rúcula, que é rico em ferro, potássio, afasta a anemia, né? Porque os nutrientes oferecidos pela verdura não para por aí, né?
que tem, por exemplo, a fonte de beta-caroteno também, né, que ajuda a formar a vitamina A, né, no organismo. É essencial para a saúde dos olhos, da pele, da unha. Então nós somos assim, aqui na Terra, nós somos assim, o nosso corpo, Deus nos criou, quer dizer, Deus permitiu que nós nascesse, né? Porque nós somos formados do pó. E Deus colocou dentro do nosso corpo o espírito, né? Deus colocou um sopro de vida, porque quando o homem foi feito, o homem e a mulher, eles eram boneco, né? Fez o homem, a mulher, ele fez o homem do pó da terra, ele era um boneco, né? Aí Deus pegou e soprou, né? Soprou naquele boneco, ele se tornou alma vivente. E Deus colocou o espírito, né? Então, nós somos feito do pó da terra. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos de alimento, né? Nós precisamos de beber água, nós precisamos de dormir um sono tranquilo, dormir na hora certa, descansar, né? E a gente vê, né, que tem pessoas que não podem ficar muito tempo em pé, que começa a dar problema das varizes. Por quê? Porque nós somos feitos do pó, né? Nós somos mortais, né? Nós somos mortais. Aí, um dia, é como está escrito na Bíblia, aqueles que foram formados pelo pó da terra, está escrito na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. No Velho Testamento também fala, né? Daniel fala que os mortos ressuscitarão, né? Uns para a vida eterna, que é aqueles que seguiram as leis do Criador, e uns para a condenação eterna, né? Então, aí as pessoas não vão ter mais um corpo mortal, eles vai ser transformado o seu corpo, né? É que nem o Cristo, né? O Cristo, o Messias, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele ressuscitou com aquele corpo, corpo de carne, só que depois houve uma transformação. Ele ressuscitou com o corpo dele, mas houve uma transformação para ele subir para o céu, para o trono de Deus, né? Por quê? Porque lá carne e sangue não herdará o reino de Deus. As pessoas, para viver e ser ressuscitado, eles terão que ser transformados. Não vai ser mais um corpo de carne, é um corpo imortal. Agora, voltando para o assunto, porque eu não posso tocar só nesse assunto, porque o assunto é sobre saúde, então a gente está dando uma palhinha, né? Comentando algumas coisas sobre a Bíblia. Então, o espinafre, por exemplo, possui vitamina do complexo B, né? Por exemplo, o ácido fólico, que é muito importante, que são especialmente responsáveis por garantir o bom humor. A hortaliça ainda se destaca por conta da sua alta concentração de potássio, vitamina A, vitamina C, né? É muito importante. São alimentos que contêm fontes de vitaminas e minerais. Então, o espinafre tem ácido fólicos, né? Potássio, vitamina A e vitamina C. Tudo isso é importante para a saúde, né? É muito importante. É até importante que a criança se ponha um pouco de verdura no meio do lanche da criança também, né?
Pode pôr lanche no lanche da criança também, pode, no pão mesmo, pode pôr folhas verdes no meio também. Essas folhas verdes, ela contém vitamina, né? Alface, né? Rúcula, que pode comer cru, né? São verduras que podem comer cru, né? Então, pode pôr no meio do pão, ovo cozido, né? E outros, né? Tem várias opções para quebrar um pouco o que o pão tem, né? O pão também conte um pouco de açúcar, né? Carboidrato, então você pode quebrar o pão ponhando alguma coisa no meio de verde também, né? Existe um jeito de dar um equilíbrio, né, na hora da alimentação, né? Por exemplo, brócolis, também uma verdura que é muito boa, tem um fitoquímico que é um aliado tanto dos hipertensos, né? Problemas de artérias, né? O brócolis ele é bom para a pessoa que tem problema de hipertenso, né? Pessoas que têm pressão alta, problema de arteriais, né? O brócolis é muito importante. E além disso, tem vitamina C também presente no brócolis, que ajuda a diminuir risco de problema na pele, tumores. É muito importante, né? O agrião também. O agrião é uma fonte de potássio, né? O agrião ele tem muito potássio, tem cálcio, né? O agrião é importante. E também tem fibras, né? Tem muita fibra também, né? Que nem a cebola roxa. Cebola roxa é a rainha dos diabéticos, é contra a diabetes, né? A cebola roxa e também a cebola, qualquer cebola, tanto a cebola comum como a cebola roxa. Ela é bom para tudo, para pessoas que têm problema cardíaco, pessoa que tem colesterol ruim, pessoas que têm problemas de controle na açúcar, a glicemia, né? Problema de açúcar, pressão alta. Pode usar, fazer uma salada de cebola crua e comer também, ajuda. Cebola, o alho. O alho tem enxofre, né? A cebola também tem enxofre. O enxofre também é bom, né? Salsão também é rico em fibra, salsão, né? Vitamina C, potássio, cálcio, fósforo, ferro, né? E tem também vamos ver aqui, por exemplo, né? As melhores opções para turbinar o cardápio, né? Ou o seu cardápio, ou o meu cardápio, que seja, que são fonte de vitaminas e minerais, né? A laranja, o limão, né? O limão, ele não tem aquele ácido oxalático, né? É isso daí mesmo. Esse ácido aí, laranja, limão, acerola, melão, berinjela, pepino, linhaça, chia, azeite, chá verde, castanha do Pará, né? Tudo isso é importante na nossa vida. E é claro que a gente vai repetir, né? Essas coisas a gente tem que repetir, né? É que nem aquele ditado lá que é verdadeiro, né? Uma mentira repetida 1000 vezes, as pessoas vão acreditar que é verdade, né? Então, não é bom assim, né? Pelo contrário, a gente vai fazer diferente, né? A gente vai repetir a verdade até 1000 vezes, se for preciso, né? Embora seja muito, né? A gente não consegue falar 1000 vezes a verdade, né?
Mas muitas vezes, né, aquele que anda errado, ele repete 1000 vezes a mentira e as pessoas vão acreditando, né? Acreditando na mentira. Mas aqui a gente vai repetir a verdade, sempre repetindo o que é bom, né? Enquanto o mal repete, por exemplo, as coisas erradas, a gente vai repetir as coisas boas, né? Com certeza, né? A gente tem que falar as coisas boas, falar a verdade, né? Porque a verdade, ela prevalece com certeza, e ela tem que prevalecer, né? Que ela é muito necessário. E também os queijos veganos, né? Tem gente que ignora o queijo vegano, ou o queijo é feito de vários minerais, né? Tem feito de até que de feijão também, né? Tem uns feijão, por exemplo, que dá para fazer, né? Existe o queijo que você pode fazer, o queijo do grão de bico. Embora tem muitas pessoas antigas, avós, bisavós, até que até não concorda com essa palavra de queijo de vegetal. Mas o queijo vegetal não faz mal para as pessoas, porque tudo que é vegetal é bom. É feito de grão de bico, pode fazer o queijo de grão de bico, pode fazer o queijo de inhame, pode fazer o queijo de castanhas, o queijo de amêndoa, sementes e assim por diante, né? O queijo de origem vegetal são de diferentes tipos, né? Utilizado de maneira individual, né? O queijo é muito importante, né? Assim é possível usá-lo para o preparo de pratos e massas, como recheio, petisco e até mesmo uma sobremesa, né? O queijo vegano ou queijo vegetal, né? Inclusive, hoje em dia, dá até para fazer queijo vegano em casa. Então, é muito importante. São vegetais, não faz mal. Mas tem pessoas que ele muitas vezes se radicaliza. Ah, eu não sou gado, eu não sou vaca para ficar comendo grama, comendo coisa verde, eu não sou vaca, eu não sou animal. Tem gente que fala assim, né? Mas existem os animais, por exemplo, existem os verdes, que é para os animais, né? Por exemplo, o chimpanzé, que ele come verde. O chimpanzé tem uns tipos de macacos que só come verde. Mas eles são animais fortes, né? Ele tem resistência, ele come verde o dia inteiro comendo folha. Então é claro, né, que existe o verde que o ser humano pode comer. Não é porque ele é um ser humano que ele não pode comer verde. Mas tem pessoas que radicalizam, né? A gente sabe que tem pessoas que ele não concorda, né? Então fica aí, né? As pessoas falam, eu não sou animal para comer grama, comer verde. Mas o verde da horta e o verde das frutas é muito bom, né? É muito bom. Então a gente não pode ser radical, né? E nem também obrigar os outros a comer o que ele não quer também, e nem também ser radical e dizer que as coisas da horta, a fruta, é porcaria, né? Como muitos falam. Aí eu quero comer um bacon, uma carne gorda, né? Mas nem toda gordura é bom para a saúde, né? Tem gordura saudável, sim, tem. A gente não é contra a gordura saudável, mas tem gordura que ela faz mal para problemas cardíacos, né? Então está aí, né? Essa palestra e compartilhe, né? Repita sempre os vídeos e também
Acesse os links que a gente deixa sobre cursos, né? E as pessoas podem estudar cursos, né, que são muito importantes, que a gente deixa o link, é só clicar, né, abaixo, né? Dê o like, se inscreva, gente. Precisa se inscrever, né? É importante se inscrever e continuar seguindo as nossas palestras, né? Que Deus abençoe a todos do Brasil e do mundo, né? E compartilhe para todas as nações e povos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus o Criador o permitir. Amém.